A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Elias Teodoro. E estamos incumbidos de meditar com os irmãos o livro de Mateus, especialmente o capítulo 13, um dos mais extensos capítulos do Evangelho de Mateus. Portanto, vamos, sem mais delongas, à aplicação daquilo que estudamos como subsídio para trazer a vida de cada um de nós. Os capítulos 12 e 13 do Evangelho de Mateus são essenciais para entendermos o Evangelho de Jesus, porque eles nos levam ao divisor de águas do ministério de Jesus. No capítulo 12, a incredulidade de Israel chega ao clímax com o pecado de negar o Messias. O capítulo 13 continua com a resposta de Cristo à incredulidade deles. Essa blasfêmia dos líderes religiosos no capítulo 12 é vista por Jesus como a rejeição oficial de sua obra messiânica, o que levou a rejeitá-los também. Depois disso, Jesus teve um grande desafio pedagógico ao ter de ensinar essa mudança a seus discípulos mais chegados, e então explicá-la à multidão que o seguia. Seus seguidores enfrentaram um dilema, qual seja, como ele poderia ser o Messias, já que fora rejeitado pelos líderes religiosos, e como isso afetaria o propósito de seu reino. Para resolver esses grandes problemas, esses dilemas, Jesus recorreu às parábolas. Parábola é uma espécie de alegoria que retrata basicamente uma verdade central, a qual pode ser ilustrada por vários acontecimentos ao longo da história. No capítulo 13, versículo 1, nós iniciamos com a parábola do semeador. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. O método de ensino por parábolas, comumente usado pelos rabinos, utilizava cenas reais do dia a dia para ensinar novas verdades sobre o reino. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, diz a parábola. A semente lançada no chão endurecido pela passagem de muitas pessoas e animais não pode penetrá-lo, ficando à mercê dos pássaros. Outra parte da semente caiu entre os pedregais, alusão ao solo que não é profundo por estar em meio às rochas. A fina camada de terra acelera o crescimento da semente sob o sol escaldante, mas a planta só consegue sobreviver por pouco tempo, porque o solo não é muito profundo. Aquilo que nasceu entre espinhos faz menção de um bom solo, mas ocupado por ervas daninhas. A que nasceu em boa terra significa um solo arado e bem cuidado que produz uma farta colheita. A declaração que vemos nesse capítulo, no versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, vai muito mais além da audição humana e expressa uma percepção espiritual da verdade. Isso, na verdade, levou os discípulos a perguntar a Jesus por que ele lhes falava por parábolas. Embora ele já tivesse usado parábolas para ilustrar seus ensinamentos, agora elas formavam a base de sua mensagem. Porque a vós é dado conhecer, mas a eles não lhes é dado, respondeu Jesus. O objetivo dessa parábola era, ao mesmo tempo, revelar a verdade e ocultá-la. O fato de Jesus ocultar a verdade serviu como juízo para os incrédulos, como aconteceu durante o ministério de Isaías. E aí Jesus começa a falar sobre os mistérios do reino dos céus. A palavra mistério representa a verdade que não foi revelada antes. O fato é que a mensagem do reino começou a ser pregada em Mateus capítulo 3, versículo 1, sem nenhuma explicação adicional. Não havia necessidade disso, pois ela já havia sido ampla e repetidamente explicada no Antigo Testamento. Jesus também já se havia referido à chegada do reino profetizada no Antigo Testamento, mas a expressão os mistérios do reino dos céus se aplica às novas verdades do reino prometido. O reino estava próximo e o Messias estava sendo rejeitado. Agora era a hora de Jesus falar aos discípulos por meio de parábolas para ensinar-lhes algumas verdades do reino de Deus que ainda não haviam sido reveladas até aquele momento. Já que Israel rejeitou seu rei, os planos do reino de Deus tomariam outro rumo e por tempo indeterminado. Isso é chamado de período interadvento do reino. Aquele que se tem, dará, Jesus disse. Assim como rejeitar a verdade traz cegueira, aceitá-la de bom grado traz grande entendimento. Esse princípio se aplica aos líderes religiosos de Israel no que diz respeito ao cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento, principalmente aquelas escritas em Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10. Ao rejeitarem a mensagem de Jesus,
Os líderes religiosos ficaram cegos e não puderam entender a natureza espiritual do reino. Foi assim que as parábolas de Jesus se tornaram uma ferramenta eficaz para revelar a verdade aos fiéis e ocultá-la daqueles que a rejeitaram. Como vemos em Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, as parábolas de Jesus revelavam as verdades de seu reino, assim como a incredulidade de muitos. A parábola do semeador, que ao todo vai dos versículos 3 ao 23, não traz nenhuma verdade nova. O que está escrito nesse texto sempre foi válido. As diferentes respostas à verdade sempre foram semelhantes a esses tipos de solo. Qual é então o propósito dessa parábola? Ficamos a refletir. Ela serve como introdução a uma série de parábolas. A produtividade do solo e o que colheremos sempre depende daquilo em que cremos. Jamais podemos receber além do que cremos e não podemos crer no que não entendemos. O segredo não está só na palavra, mas na preparação do solo para recebê-lo. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante. Essa fase apresenta uma nova verdade sobre a vinda do reino. Porém, a forma em que ela é introduzida não significa que o reino se identifique exatamente como um homem que semeia um grão de mostarda ou fermento. Tais figuras são usadas apenas para ilustrar certas verdades sobre o reino encontrada na história. A parábola foi contada basicamente com a intenção de ensinar algo específico e não seu significado em detalhes. Jesus disse: veio o seu inimigo e semeou o joio. O joio se parece muito com o trigo, mas é prejudicial ao homem. Todavia, o joio e o trigo só podem ser distinguidos, diferenciados, quando o grão finalmente brota. Os fazendeiros então separam o joio do trigo antes da colheita. Até a volta de Cristo, tanto os verdadeiros quanto os falsos cristãos permanecerão juntos. Jesus diz no versículo 31 e 32, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A parábola do joio e do trigo, descrita em Mateus capítulo 3, dos versículos 24 a 30, revela que o reino de Deus será precedido por um tempo em que os bons e os maus viverão juntos. A parábola do grão de mostarda afirma que, durante esse período, o número de pessoas que herdarão o reino serão muito pequeno, a princípio. Todavia, embora o reino tenha início com a menor de todas as sementes, ele crescerá e superará em muito seu tamanho inicial. As aves do céu não representam o mal como na parábola do semeador. No Antigo Testamento, uma árvore grande e frondosa, capaz de abrigar um ninho de pássaros, era considerada boa e saudável. Remito os irmãos à leitura do Salmo 104, versículo 12, por exemplo. O reino era contado com um pequeno número de pessoas no começo dos tempos. No fim, será muito grande e próspero. Jesus continua comparando: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Essa segunda parábola sobre o crescimento é menor do que as primeiras, mas está baseada nelas. É bem pequena, porém tem gerado muita discussão. Será que o fermento é um símbolo do pecado? Ou, como na parábola do grão de mostarda, retrata os grandes resultados que vêm depois de um pequeno começo? O fermento na Bíblia geralmente é apresentado como um exemplo do mal. Uma interpretação frequente é que seu uso nesse versículo também serve para representar o mal que aos poucos vem sendo introduzido no cristianismo. Mas é difícil acreditar que o fermento nessa parábola se refira ao mal, ainda mais porque também o encontramos em Lucas capítulo 3, versículo 20, passagem que ele representa o reino dos céus, que dificilmente permitiria que o mal entrasse nele. Devemos lembrar que o fermento, no contexto familiar da Palestina, só não era usado, na verdade, uma semana em todo o ano, na festa dos pães asmos. Jesus falava em parábolas para que as pessoas simples as entendessem, e não os líderes religiosos, que estavam mais preocupados em decifrar símbolos teológicos. A capacidade dinâmica do fermento, que promove o crescimento da massa, pode ser um símbolo do crescimento numérico do reino de Deus. Uma parábola em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, trata da proporção em que o reino cresce. Esta fala do poder e do processo desse crescimento. Sua lição está relacionada com a ilustração anterior, que fala sobre quando esse crescimento acontecerá. Entretanto, o crescimento do reino não vem da força bélica ou de organizações seculares, e sim do seu agente interno, o Espírito Santo. Por isso, nenhuma oposição deterá. Ao contrário,
contribuirá para o seu sucesso, porque a pressão faz com que o fermento penetre ainda mais na massa, fazendo-a crescer muito. Em Mateus capítulo 3, versículos 34 e 35, nós temos uma expressão daquilo que Jesus falou, e está descrito no Salmo 78, versículo 2, onde diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nada mais é do que a profecia que se refere às parábolas de Jesus. Tendo despedido a multidão, as parábolas em Mateus 13, versículo 1 a 35, foram contadas a elas. A frase "foi Jesus para casa" indica que as parábolas em Mateus capítulo 3, versículo 44 a 52, foram ditas somente aos discípulos. Durante essa instrução particular, Jesus explicou as histórias que tinha contado antes e depois contou mais 4. Em Mateus capítulo 3, versículos 37 e 38, Jesus fala: filhos do reino são os herdeiros do reino. Prossegue nos versículos 39 a 43, dizendo: o fim do mundo se refere ao tempo que o Filho do Homem virá e implantará definitivamente seu reino de justiça. Inicia com a parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. As parábolas de Mateus, capítulos 13, versículo 44 a 52, tratam dos valores e responsabilidades do reino. Elas se dirigem especialmente aos cristãos. As duas primeiras só se encontram no Evangelho de Mateus e aparecem juntas. Vendo frustrados seus sonhos de que o grande reino de Davi fosse finalmente restaurado, os discípulos enfrentariam a oposição de todos os lados e tinham de decidir se pagariam um preço. Na primeira história, o homem encontra um baú cheio de tesouros e faz de tudo para escondê-lo. A verdade principal assinada aqui é o grande valor do reino, de forma que vale a pena todo o esforço e sacrifício para alcançá-lo. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas de Jesus. Essa segunda parábola sobre o valor do reino tem como alvo contagiar os desanimados discípulos com o entusiasmo de Jesus sobre o reino. O fato de ele os encorajar 2 vezes demonstra que era muito importante fazer isso naquele momento. Contudo, essa parábola é um pouco diferente da que se encontra em Mateus capítulo 13, 44. Enquanto o homem do versículo 44 do capítulo 13 encontra o tesouro por acaso, o personagem desta parábola vai à procura dele. Não importa como alguém encontra o reino de Deus, pois não há como explicar a riqueza e a alegria que se tem ao encontrá-lo. Cristo ensinou esse princípio básico de investimento a seus discípulos, mas há 2 conceitos errados sobre essas parábolas que devem ser considerados. O primeiro foi proposto por Orígenes e afirma que Cristo é o tesouro escondido ou a pérola de inestimável valor que o pecador tem de encontrar e comprar. Na outra parábola, os papéis são invertidos, fazendo uma alusão descabida a Cristo como aquele que encontra a igreja e a compra. Ambos, contudo, são conceitos errados. Cristo não está à venda nem vendeu Israel para comprar a igreja. E lidam com questões que estão fora do contexto. O melhor aqui é simplesmente reconhecer o dilema dos discípulos àquela altura. É a preocupação de Jesus de mostrar-lhes como era grandioso o chamado para participarem dos planos desse reino. Jesus prossegue no capítulo 3, versículos 47 e 50. O reino dos céus é semelhante a uma rede. As 2 últimas parábolas falam das responsabilidades dos discípulos no reino. Primeiro, Jesus descreve uma grande rede que cobria uma grande área e arrastava tudo o que havia no fundo do lago. Essa rede apanha toda a qualidade de peixe sem distinção. Do mesmo modo, a responsabilidade dos discípulos seria pescar peixes de todos os tipos. Entretanto, o trabalho de escolher e separar os que não serviam não cabia aos discípulos, pois eles não foram chamados nem estavam preparados para fazê-lo. Esse trabalho estava destinado aos anjos na volta de Cristo. No capítulo 13, versículos 51 e 52, nós temos coisas novas e coisas velhas, que se referem às verdades do reino encontradas no Antigo Testamento, as que foram reveladas nessas parábolas. Então, o que há de novo aqui? Primeiro, em vez de o reino vir logo, haveria um intervalo de uma era, em que o bem e o mal habitariam juntos, mesmo entre aqueles que eram herdeiros do reino. Segundo, o número de herdeiros seria muito pequeno no início dessa nova era. Contudo, ele se tornaria um grupo enorme. Terceiro, o mal entraria nesse grupo
e por fim faria muitos apostatar. Quarto, o tesouro do reino, embora parecesse estar ligado ao ministério de Cristo, seria ocultado. Ele o comprou, porém só iria revelá-lo no futuro. Quinto, o grupo de remidos não compreenderia apenas judeus. Reuniria muitas pessoas em um só corpo espiritual. E sexto, o juízo previsto aconteceria no fim da presente era. Assim como a parábola do semeador foi uma introdução para as 6 parábolas do reino, esta parábola é a conclusão. Ela chama os discípulos para a ação depois de tudo o que aprenderam. Eles seriam os mordomos responsáveis por esses tesouros do reino. O trabalho, contudo, deveria ser feito de acordo com tudo o que eles aprenderam antes. O conhecimento das coisas novas e velhas exige responsabilidade. Mordomos responsáveis saberiam discernir muito bem o plano da aliança com Israel e o início do novo plano do reino que Jesus apresentou. Ele concluiu dizendo-lhes que esses 2 planos não deveriam ser confundidos. No capítulo 13, versículos 57 a 58, por fim, nós temos Jesus se referindo ao profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua própria casa. Nessa segunda missão de Jesus em Nazaré, sua cidade natal, ele viu que a incredulidade das pessoas continuava a mesma. Por conhecerem Jesus, as pessoas ali não reconheceram quem ele era. Seus olhos estavam cegos por causa da incredulidade. Mateus relata que isso aconteceu inclusive com seus familiares na sua casa. Embora tal incredulidade estivesse baseada no fato de ele ser o filho do carpinteiro, Jesus não corrigiu o erro deles naquela ocasião. Ele interpretou tudo somente com uma desculpa para disfarçar a aversão que tinham ao arrependimento espiritual. Parece que ao revelar seu ministério, Jesus de certo modo inflamou a incredulidade daqueles que eram mais próximos a ele. Bem, meus irmãos, apesar da extensão, essa é a nossa visão, aquilo que podemos transcrever do capítulo 13 de Mateus. Espero que Deus abençoe os vossos corações e haja interpretação plena daquilo que procuramos ministrar. Deus os abençoe de uma maneira gloriosa em Cristo Jesus.